Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você atingiu aquele ponto. Aquele momento silencioso, íntimo e insuportável, onde algo dentro de você começa a gritar. Talvez você não consiga nomear exatamente o que está acontecendo, mas você sente que não pode mais continuar vivendo da mesma forma. É como se houvesse uma rachadura interna, uma ruptura invisível que separa você de quem você é, de quem você está fingindo ser. Não é uma coincidência, é uma inevitabilidade. Em algum momento da nossa jornada humana, todos nós vamos enfrentar esse colapso interior e muitos vão ignorar. Seja porque estão anestesiados pelo conforto da rotina ou paralisados pelo medo da mudança. Mas para alguns, como você, esse colapso vai se transformar em um chamado, um impulso que não pode mais ser silenciado. Se você se sente invisível contra a parede, sem ter ninguém a quem recorrer, eu quis fazer esse vídeo e eu espero que ele te ajude. Você pode estar interpretando esse momento de dor de muitas formas, mas eu vou tentar te trazer uma lente diferente. Tem um cara chamado Carl Jung que vai descrever esse processo difícil, doloroso e quase que um estado de depressão, onde a alma se recusa a continuar vivendo sobre as máscaras que foram construídas para agradar, sobreviver e se encaixar como um chamado, o chamado da individuação. Para ele, esse vídeo não seria apenas mais um conteúdo, mas sim um espelho, um reflexo simbólico que chegou até você exatamente quando a sua mente consciente não tem mais respostas, só que o inconsciente já sabe que é hora de agir. Esse é o momento que a vida começa a revelar a sua verdadeira face. Você se depara com uma existência automatizada, moldada pelas expectativas dos outros, papéis sociais desgastados e promessas que nunca se cumprem. Talvez você esteja num relacionamento que te drena lentamente, talvez você esteja num trabalho que, embora pague suas contas, mata silenciosamente a sua alma dia após dia. Talvez o que esteja te prendendo seja algo mais sutil. A vergonha de desagradar seus pais, o medo de não ser aceito, o peso de um caminho que foi tratado para você, mas nunca por você. O Jung, ele vai nos alertar que o maior perigo da vida moderna, ele não é o caos, mas a adaptação inconsciente ao inautêntico. Ele vai falar que a verdadeira catástrofe é viver uma vida que não é sua, que você sequer percebe isso. E segundo ele, é por isso que esse chamado de individuação surge através do sofrimento. Quando a sua psique, ela tentou de todas as formas alertar o ego, através de sonhos, crises, exaustão, e foi ignorada. E aí ela aumenta o volume. E o que antes era só um desconforto começa a virar um desespero. O que antes era uma dúvida agora se transforma numa angústia. O que antes era fadiga se transforma em colapso. Então algo curioso acontece. Você começa a atrair exatamente as mensagens, símbolos e sinais para despertar. Não porque o universo é mágico, mas porque sua alma está buscando ativamente chaves para escapar dessa prisão interna. E é nesse momento que você encontra vídeos como esse. Porque o inconsciente, como Jung descreveu, possui uma inteligência simbólica e ele se manifesta quando o ego está pronto para ouvir. Você pode ter tropeçado nesse vídeo entre centenas de outros, mas nada é por acaso quando se trata da alma. O conteúdo que você está prestes a assistir, ele não é uma solução rápida, não é uma fórmula de autoajuda, é um confronto, é uma convocação para você se olhar no espelho e encarar tudo que você tem evitado. Medo, vergonha, raiva, tédio, inveja, culpa, frustração. Todos esses sentimentos não são sinais de fraqueza. Eles são indicadores que a estrutura atual da sua vida está desmoronando porque você atingiu o seu limite. Você não está quebrado, você está sendo empurrado para nascer de novo. E esse é o momento. Esse momento não pode mais ser adiado. A maioria das pessoas vive as suas vidas como zumbis funcionais. Acordam, trabalham, produzem, obedecem e repetem. E acha que isso é normal. Mas não é, isso é só comum. E comum não é sinônimo de saudável. Você foi ensinado desde cedo a buscar estabilidade, seguir regras, se encaixar, não fazer muito barulho. A mensagem sempre foi clara. Não questiona, seja grato e faça o que é certo. Mas certo para quem? Você pode ter seguido todas as regras, se formado, conseguido um emprego, encontrado um parceiro, postado fotos sorrindo e ainda assim você sente esse vazio. Como se tivesse uma parte de você que está observando tudo de fora. Esse sentimento de dissociação, ele não é uma doença. Ele é a consciência tentando emergir. É o inconsciente sinalizando que a persona que você construiu para sobreviver não é mais suficiente para viver. O Jung disse que a adaptação à sociedade é necessária, mas ela se torna patológica quando exige o abandono do próprio self. E é exatamente isso que está acontecendo agora com milhões de pessoas. Elas vivem as vidas normais, estão emocionalmente anestesiadas, espiritualmente apáticas,
existencialmente perdida. O sistema, ele recompensa obediência com distrações. Então a gente tem Netflix, deliveries, likes e uma falsa sensação de pertencimento. Tudo isso para que a gente nunca precise se perguntar: eu estou vivendo ou eu estou apenas existindo? Essa mentira coletiva, ela cria uma ilusão de segurança, mas por dentro você sente a rachadura. Talvez você esteja tentando silenciar essa dor com produtividade, com entretenimento, com relacionamentos superficiais. Mas nenhuma distração pode silenciar uma alma em crise. Quando você começa a questionar, o mundo te convence de que o problema é você. Que é apenas ansiedade, é só estresse. Você só precisa de férias. Só que no fundo você sabe que isso não é apenas um cansaço, é um desespero. Só que tem uma saída. E ela começa desconstruindo toda essa farsa. O próximo passo, ele não é voltar a dormir, é aceitar esse mal-estar, essa inquietude, essa angústia existencial. Entender que ela é um sinal de algo muito maior, a sua transformação. É exatamente isso que a gente vai falar agora. Porque você não tá quebrado, você tá pronto. A gente vive uma cultura que interpreta o sofrimento como um sinal de fracasso. Você tá angustiado, é porque algo deu errado. Você tá triste, é porque tem um problema. Você sente que não pertence, é porque tem algo errado com você. Só que essa interpretação é uma mentira muito perigosa. O sofrimento não é um defeito a ser corrigido, é um sinal a ser decifrado. E talvez pela primeira vez na sua vida você está prestes a entender. O Jung, ele vai dizer que a alma se recusa a continuar fingindo quando o momento da transformação chega. E o que você chama de crise existencial, colapso emocional, vazio interior, é na verdade o início de um profundo processo de despertar. Desespero, fadiga, a sensação de estar fora do lugar, tudo isso é linguagem simbólica da psique dizendo: olha, você está pronto. Pronto para deixar essa persona que você vestiu por anos para trás. Pronto para olhar para sua sombra. Pronto para ser o que você realmente é e não o que o mundo te ensinou a ser. Você pode sentir que está desmoronando, mas o que está desmoronando não é você. É o personagem que você criou para sobreviver. É a casca que ela te protegeu até agora, mas só que agora essa casca se tornou uma prisão. O sofrimento que você sente não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Porque apenas a alma madura tem coragem de confrontar o seu próprio vazio sem anestesia. O Jung, ele observa que a psique humana, ela produz intencionalmente sofrimento como um mecanismo de transição. Quando o ego resiste à mudança, o inconsciente responde com sintomas. E aí vem ansiedade, insônia, apatia, raiva, confusão. E esses sintomas não são obstáculos no caminho, eles são o caminho. Eles forçam você a parar, se questionar e olhar para dentro. Então, a sociedade vai te convencer que você precisa voltar ao normal, tomar uma pílula, fazer um curso, ler um livro de autoajuda, respirar fundo e seguir em frente. Mas não se engana, tá? Esse normal é o que te adoeceu e você não precisa voltar. Você vai precisar de atravessar. Você não precisa se consertar, você precisa se libertar. A sua dor é um limiar e se você resistir, ela vai se transformar em sofrimento crônico. Só que se você ouvir, ela vai se transformar em iniciação. Não é confortável, não é bonito, não é rápido, mas é real. E mais do que isso é necessário. Porque agora você sabe que você não está quebrado, que a sua dor é um sinal de prontidão e que seu inconsciente está te guiando e você precisa fazer algo com isso. Só que o próximo passo não é fácil, porque envolve medo, envolve risco, envolve deixar o seguro para mergulhar no desconhecido. Vamos falar então do salto. Esse salto aterrorizante que separa a sua vida falsa da sua vida autêntica. Todo processo de transformação real exige uma travessia. E toda travessia exige um salto. O momento em que você precisa abandonar a narrativa que te manteve seguro, só que miserável, para caminhar em direção a uma versão de si mesmo que você ainda não conhece. O Jung, ele vai comparar esse momento a um confronto que você tem com o dragão interior, que é um arquétipo que representa todos os medos, dúvidas e resistências que vão surgir nesse limiar de mudança. Esse dragão vai te dizer que você tá louco, que não é o momento certo, que você não tá preparado, que você vai perder tudo, que você vai decepcionar os outros, que você vai se arrepender. Ele vai te mostrar todos os piores cenários e possíveis fracassos, porque ele sabe que quando você salta, ele morre. E o ego teme a morte simbólica mais do que qualquer dor. Isso significa que antes de encontrar liberdade, você vai ser confrontado com tudo que você evitou a sentir por anos. Você vai ter que encarar o medo de ser rejeitado, de falhar, de perder. Você vai ter que confrontar o luto de tudo que precisa morrer para o novo nascer. Isso dói, isso paralisa,
mas isso também liberta. Porque uma vez que você atravessa, mesmo tropeçando, mesmo chorando, mesmo duvidando, você vai descobrir que do outro lado do medo tem vida real, não sobrevivência, não conformidade, não aparência, mas presença, autenticidade e significado. Você foi condicionado a esperar que alguém reconheça a sua dor, a esperar que seu parceiro mude, que seu chefe te valorize, que a sua família te entenda, que o sistema finalmente funcione, que o momento perfeito apareça e que a coragem surja do nada. Só que é tudo uma ilusão. Tem uma linha invisível que separa a vida que você vive da vida que você veio para viver. E essa linha não é feita de obstáculos externos, ou não é feita de falta de dinheiro, ou da opinião dos outros. Ela é feita de medo, medo de mudar, medo de decepcionar, medo de falhar, medo de sair da caverna da normalidade e caminhar sozinho rumo ao desconhecido. Mas é do outro lado do medo que sua vida começa. O medo não é um inimigo. Para o Jung, por exemplo, ele é um guardião de portais. Toda vez que você sente pavor de mudar, de se libertar, de arriscar, é porque você está prestes a tocar em algo sagrado, seu verdadeiro eu. A persona que você criou, educada, funcional, sorridente, foi útil para te proteger. Só que agora ela é uma prisão. E a chave para sair está no lugar que você menos quer olhar, dentro do seu medo. Eu tô fazendo esse vídeo usando conceitos do Jung, porque eu também gosto que as coisas sejam mais práticas, mais plausíveis. E agora na segunda metade do vídeo, eu queria poder te ajudar com perguntas que vão te ajudar a seguir como ferramenta. Teve uma época em que eu lia muito Jung. Hoje eu não me identifico tanto. Só que na época algo ficou muito claro para mim, que é a ideia de que você é um barco e a vida é o mar. E o mar é a natureza, incontrolável. Hoje pode ter vento, amanhã pode não ter, podem acontecer diversas tempestades ou nenhuma. Você não tem controle sobre o mar, mas você tem controle quais ilhas você para descansar, para melhorar o seu barco e consertar ele para que na próxima navegação, se você ficou sem vento lá atrás, você melhore seus estoques para quando o barco estiver parado. Que você reforce o seu casco porque você viu como eram as tempestades. Que você tenha ferramentas para viver esse mar e também aproveitar ele quando tudo estiver certo. Então, estreita seu olhar e olha para frente. E se está muito difícil, pergunta para você qual é a próxima melhor coisa. Qual é a próxima melhor coisa que eu preciso fazer? Qual é a próxima coisa certa que dá para fazer? Você precisa se perguntar isso continuamente, porque tentar lidar com tudo de uma vez é uma maneira muito fácil de se colocar em um estado de sobrecarga. E essa próxima coisa a fazer, gente, pode ser a coisa mais simples ou a mais difícil. Pode ser uma coisa super besta, como, sei lá, escovar os dentes. Pode ser tomar banho. Pode ser admitir que você não tá indo bem. Existe um poder extremo em admitir que você não tá indo bem. Porque é como que se assim que você admite que não tá indo bem, você se orienta do local onde você tá. E quando você admite, cara, eu não tô no meu melhor momento agora, você pode se colocar no local que você está e ver, tá, o que eu posso fazer agora, considerando que eu não tô no meu melhor? Usa essas perguntas como ferramentas para sua navegação. E você precisa de cuidar de si mesmo. E é aqui que entra a parte complicada do vídeo. Eu sei que é muito fácil para mim sentar aqui e dizer, especialmente para alguém que está considerando que a única opção no momento seja não estar mais aqui. Mas eu vou arriscar te dar um palpite. Eu vou supor que você clicou nesse vídeo porque ainda tem uma parte de você que ainda quer estar aqui. E que apesar de toda a sobrecarga, apesar desse peso e dessa dificuldade, tem uma parte de você que quer continuar. E é nessa parte que você precisa segurar como se sua vida dependesse disso. Porque essa parte quer que você cuide de si. E é isso que você precisa fazer agora. Porque nesse estado de invisibilidade que você está, esse estado de não saber a quem recorrer, para onde ir, você precisa voltar para dentro. Você precisa recorrer a si mesmo como sua única salvação. E você precisa fazer isso, porque se você não fazer isso, as coisas vão piorar e vão ficar mais difíceis. E se eu pudesse te ajudar, eu diria para você, primeiro, encontrar a sua âncora. Você precisa encontrar um espaço, um ambiente que seja uma âncora para você nesse momento de sofrimento emocional. Encontre um ambiente físico que dá um pouco de alívio para você. Parque, uma cafeteria, não sei, pensa aí. Encontra também o seu antidepressivo. Há uns tempos atrás, eu li um livro que se chamava Good Reasons for Bad Feelings, que significa bons motivos para pensamentos ruins, que era sobre um psiquiatra evolucionista, e esse psiquiatra, que é o Dr. Randolph, ele falou
que teve um paciente que lidava com depressão debilitante há anos e nada funcionava. Esse paciente tinha tomado todos os antidepressivos existentes, feito todas as terapias possíveis, e ele procurou o doutor nesse estado de desespero, como quem tá dizendo, nossa, eu tentei de tudo, me diz aqui o que fazer e eu vou fazer. E aí, então, o doutor sentou com esse paciente e disse, tá, você tá pronto para fazer o que eu te disser para fazer? E o paciente disse, sim, eu tô num ponto de desespero agora que eu quero superar essa depressão. E ele disse, tá, se você estiver disposto a fazer o que eu disser, então todos os dias vá a uma academia. Paga uma matrícula e todos os dias, 30 minutos, senta na bicicleta, pedala até a exaustão e a fadiga. Todos os dias. E o paciente não fez nada além disso. Em 3 semanas, o paciente estava em remissão da depressão, o que não significa que ela superou, mas que entrou em remissão de sintomas. Exercício. Eu sei. Eu sabia que eu queria falar algumas coisas práticas para te ajudar. E essa é a última coisa que provavelmente você quer ouvir agora. Mas eu tô te dizendo, isso funciona. Então, faça exercício 30 minutos por dia. Ou faça 5. E eu ainda te digo mais. Exercícios em grupos têm um poder absurdo na sua saúde mental. Então, se você pudesse matricular em uma aula de spinning, dança, muay thai, sei lá, você tem uma gama de opções. Você tomaria esses antidepressivos se o médico dissesse a você, né? Então, toma aqui essa prescrição da sua amiga. Se exercite, tá? E vai com calma. Esse é o primeiro passo simples para sua caminhada de individuação. O mergulho é longo, você precisa saber o que sua alma está pedindo e você não vai descobrir isso em um vídeo. Ou parado vendo coisas, você vai descobrir andando. Esse processo de se tornar quem você é não pode ser vivido por procuração. Ninguém pode trilhar esse caminho por você, porque esse caminho é interno e absolutamente individual. Cada passo precisa ser seu, cada escolha precisa ser sua, cada queda precisa ser sua, cada renascimento precisa ser seu. E a questão agora não é se você tá pronto, porque você nunca vai sentir que tá pronto. A questão é, você vai continuar se arrastando por uma vida que te adoece ou você vai atravessar o medo e começar a viver sua vida de verdade? Não tem manual. Bom, esse vídeo tá bem mais longo do que eu esperava. E se você tá realmente lutando agora contra esses sentimentos ruins, vai aí nos comentários, explica como que você tá se sentindo, explica o que tá te corroendo, explica como ou que tipo de ajuda você gostaria de ter. Ou apenas desabafe, vai lá e desabafa. Tira isso do peito. E se você quiser, pede para as pessoas comentarem de volta para tentar te ajudar. E as pessoas vão ver isso e vai poder se unir nos comentários e te ajudar caso você realmente esteja passando por um momento muito difícil. Pensa que esse é o ponto-chave para o seu momento de individuação.